Glória a Deus, estamos começando a nossa adoração no jardim, neste domingo, dia 4 de janeiro de 2026, exclusivamente online, e todos vocês são bem-vindos e bem-vindas. Nós proclamamos graça, glória e confiança, graça, salvação e livramento. Nós proclamamos shalom, 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 com alegria. Estamos juntos exclusivamente online. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te adoramos no mover do Espírito Santo. Glória ao Pai, glória a Jesus o Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós proclamamos: as trevas cobrem a terra, a escuridão, os povos, mas sobre nós aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre nós, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Como nós temos anunciado, este salmo tem sido extraordinário para nós, tem sido vida para nós neste tempo. Então nós vamos proclamá-lo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. O nosso Deus, o Deus da aliança, Criador do céu e da terra, que vivifica o que está morto, que chama a existência o que não existe, este Deus maravilhoso, ele restaura todas as coisas. Ele é o Deus da restauração. Aleluia! E quando esta restauração acontece, nossa boca se enche de riso, nosso coração se alegra, e a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra que temos para compartilhar com você neste domingo, dia 4 de janeiro de 2026, a adoração no jardim exclusivamente online, precisamos compartilhar com você alguns avisos importantes. O primeiro deles é que nós estamos nesse período de recesso e as atividades do escritório, da recepção, do Ministério Apostólico Ramo Estendido retorna às suas atividades na próxima terça-feira, dia 6 de janeiro. Um outro aviso importante é que na próxima sexta-feira, dia 9 de janeiro, nós teremos a nossa vigília presencial, Aviva-nos, a partir das 23 horas, no Hub 5x7, uma clareira para as nações. Outro aviso importante: no próximo domingo, dia 11 de janeiro de 2026, nós retornaremos com a adoração no jardim, tanto presencial quanto online, no nosso centro apostólico, o Hub 5x7. Também não posso deixar de encorajar você, de instruir a importância da sua participação no que diz respeito ao nosso encontro anual com os vigias, com os intercessores, Acertando o Alvo 2026. Acertando o Alvo 2026. Todos os anos, no mês de janeiro, nós começamos o ano com o Acertando o Alvo, para que nós possamos ter eficácia nas nossas orações, nas nossas guerras espirituais, e, sobretudo, este ano de 2026, que será um ano muito importante para o Brasil, chave para o Brasil,
né? E você viu o que aconteceu na Venezuela, nesta madrugada do dia 3 de janeiro, toda a intervenção que ocorreu na Venezuela, e isso tem repercussões na América Latina, tem repercussões no Brasil. Será um ano de eleições. Nós precisamos estar juntos e sermos equipados para que nós possamos vigiar, ver e decretar em nome de Jesus. Amém? Então, acertando o alvo 2026, e você faz a sua inscrição pelo aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio nos 3 perfis do Instagram. No meu Instagram, @PAdrianoJosé, ou no Instagram da Apóstolo Daniela, @P_Daniela Camargo, ou no Instagram do Ramo Estendido, @Hub5x7. Faça a sua inscrição e participe. Mobilize os teus vigias, os teus intercessores, os teus guerreiros de oração. Vamos juntos, dia 17 de janeiro de 2026. E no dia 18, no domingo, nós teremos celebração de primícias do mês de Shabat, quando nós honramos ao Senhor com o nosso primeiro, com o nosso melhor, e nós somos impulsionados com os alertas, as instruções, os direcionamentos proféticos para o mês à frente, a fim de que nós possamos avançar em ordem, com colheitas e em bênçãos, em nome de Jesus. Também quero encorajar muito mesmo você e sua equipe e seus contatos para a Escola do Reino 2026, com o tema A Unção de Sacar, o Espírito, a Eclésia e o Reino. Como nós podemos nos mover compreendendo e interpretando os tempos, conhecendo os tempos e as estações de maneira prática, correspondendo com o Espírito Santo, edificando a eclésia, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, e estabelecendo o reino de Deus. Dos dias 13 a 17 de fevereiro, serão 15 aulas muito importantes, presencialmente e online. Faça a sua inscrição, também pelo aplicativo do Ramo Estendido, ou no link da bio no meu Instagram, @PAdrianoJosé, ou no Instagram da Apóstolo Daniela, @P_Daniela Camargo, ou no Instagram do Ramo Estendido, @Hub5x7. Escola do Reino 2026. Também estamos já com as inscrições abertas para o Acamping Nova Safra, Tudo pelo Reino 2026. O acampamento do Nova Safra em tendas. Serão dias extraordinários, dias 3, 4 e 5 de abril. As inscrições também já estão abertas. Corra, faça a sua inscrição, né? Porque nos primeiros módulos, né, nas primeiras oportunidades, há um desconto especial para que você não perca tempo. Faça a sua inscrição, jovens de 18 a 30 anos. Olha o tema, firmados. Firmados na revelação de Jesus, firmados na palavra de Deus, firmados na aliança, firmados no reino de Deus. Aleluia! Jovens de 18 a 30 anos firmados. O Acampem Nova Safra, tudo pelo reino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos orar por todos vocês que têm sido fiéis, generosos nos dízimos, primícias, ofertas. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por todos, sem distinção, que têm se movido conosco nas suas contribuições financeiras, para que nós possamos realmente cumprir o nosso chamado enquanto Ministério Apostólico Ramo Estendido. Então, nós vamos orar por você, e você que ainda não está se movendo nesta dimensão de generosidade, de fidelidade, nós vamos orar por você, para que você seja despertado, para que você seja ativado e também esteja se movendo nesta dimensão dos princípios da fé e ter o respaldo do Senhor, repreendendo o devorador, trazendo bênçãos sem medidas,
bênçãos transbordantes, colheitas sobrenaturais. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te louvamos por todos, sem distinção, que têm se movido conosco na fidelidade, na generosidade, nos dízimos, primícias, ofertas, para que o Ministério Apostólico Ramo Estendido cumpra o seu propósito, a sua missão. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, e nós oramos para que o Senhor abençoe, para que o Senhor prospere, para que o Senhor dê colheitas extraordinárias, para que o Senhor destrave novas rotas de provisão, em nome de Jesus, dando ideias, criatividade, estratégias, direcionamentos, sabedoria administrativa, para que possam prosperar para o propósito, para cumprir o propósito, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nós abençoamos, em nome de Jesus. E, Senhor, aqueles que ainda não estão se movendo nesta dimensão dos princípios da fé, Senhor, desperta-os, ativa-os de uma nova forma, para que eles possam desfrutar desta alegria, desta bênção, em nome de Jesus, já começando 2026, colocando ordem, haja ordem, haja ordem administrativa, haja ordem nos princípios, nos valores, nas práticas, inclusive que inclui a contribuição financeira para o desenvolvimento, para o estabelecimento do reino de Deus na terra, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós oramos por aqueles que têm semeado, investido financeiramente no que diz respeito ao Hub 5x7, o nosso centro apostólico, que mês a mês estão fazendo investimentos financeiros, semeaduras neste terreno fértil que é o nosso centro apostólico. A Ti a glória, a honra, o louvor, a adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça, glória, confiança, graça, salvação e livramento em nome de Jesus. Vamos para a palavra que o Senhor tem para nós neste domingo, e creio que seja uma palavra não só para este domingo, mas para a sua vida, para que você possa realmente romper de uma nova forma, em nome de Jesus. Então, Pai, nós oramos agora para que haja um novo mover, em nome de Jesus, de revelação. Pai, derrama sobre todos nós, todos que estão tendo acesso a esta palavra, derrama um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, para que todos tenham os olhos iluminados, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra que o Senhor tem para nós neste domingo e a partir deste domingo, em nome de Jesus. Tenhamos olhos bons a respeito das riquezas. Tenhamos olhos bons a respeito das riquezas. O Espírito Santo já vem falando conosco insistentemente sobre termos olhos bons, para que nós não tenhamos olhos maus, como está em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Quando nós temos olhos bons, todo o nosso corpo se torna luminoso. Quando nós temos olhos bons, nós vemos os poderosos feitos de Deus. Quando nós temos olhos bons, nós vemos a grandeza do nosso Deus. Quando nós temos olhos bons, nós vemos as intervenções,
da fidelidade do nosso Deus, do cuidado do nosso Deus. Agora, o que o Espírito Santo quer falar conosco de uma forma muito peculiar é que nós tenhamos olhos bons a respeito das riquezas. Porque tendo olhos bons a respeito das riquezas, nós teremos iluminação do Senhor. Nós teremos a luz necessária para nós sermos criadores de riquezas, para que nós sejamos bons administradores das riquezas, para que nós sejamos bons investidores das riquezas. Olhos bons a respeito das riquezas proporciona luz para construir e administrar as riquezas dentro do propósito, na expansão do reino de Deus. Agora, é importante que você perceba que riqueza, ela tem várias dimensões. E nós vamos colocar aqui 7 dimensões da riqueza, 7 dimensões da prosperidade bíblica. Primeiro, a riqueza da aliança com Deus. Que riqueza nós temos relacionamentos de intimidade com o nosso Deus. Temos a prática do plano de aliança do nosso Deus, cumprindo o propósito no tempo, modo e lugar. Andarmos no tempo perfeito de Deus. Crermos e desfrutarmos das promessas desta aliança, bem como das bênçãos da aliança, bênçãos que nos enriquecem e não causa dores. Aleluia! Então, a primeira dimensão da riqueza é a riqueza da aliança com Deus Pai, com Deus Filho Jesus Cristo, com Deus o Espírito Santo. Aleluia! Ao que se assenta no trono, ao Cordeiro de Deus, que tem os 7 Espíritos de Deus, toda honra, glória, louvor, domínio, riqueza, sabedoria, ações de graças. Uma segunda dimensão da riqueza é a riqueza financeira e de bens, que é o dinheiro e bens materiais para conforto, para uma vida abundante e para que nós possamos investir no estabelecimento do reino de Deus, na transformação das nações. Uma terceira dimensão da riqueza é a riqueza da liberdade. É quando você tem tempo e liberdade, você tem autonomia para gerenciar o seu tempo, o recurso até mesmo mais escasso, e você tem a liberdade para ir, vir, fazer, se mover. Isso é uma riqueza. Uma outra dimensão da riqueza é a riqueza da saúde, que é bem mais precioso do que a saúde. E não só um aspecto da saúde, mas a saúde de maneira integral. Como está em 1 Tessalonicenses 5:23, permanecer íntegro o nosso espírito, alma e corpo. Saúde nestas 3 dimensões, nestas 3 perspectivas, que é a riqueza da saúde. Uma outra dimensão da riqueza é a riqueza social, que envolve relacionamentos com a família, com amigos, com a vida comunitária, seja no ambiente de trabalho, seja na comunidade, seja na congregação, no ministério que você faz parte. Amém? Uma outra dimensão de riqueza é a riqueza do conhecimento e da sabedoria. É quando você tem um aprendizado contínuo, você tem um desenvolvimento intelectual e você amadurece nas tuas habilidades para contribuir com a sua geração, para contribuir com a sociedade. Uma outra dimensão de riqueza é a riqueza da vontade de Deus, que envolve o quê? O propósito, o destino profético, a herança, que é a porção que o Senhor tem para nós. Então, nós precisamos, ao termos olhos bons a respeito das riquezas,
nós precisamos ampliar a nossa perspectiva do que vem a ser as riquezas, e não um aspecto restrito, monetário, de dinheiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, muitas vezes nós temos visto a riqueza ou as riquezas do ponto de vista das suas perversões, iniquidades, transgressões, pecados. As iniquidades que começaram a acontecer com o querubim da guarda, aquele que foi criado na sua natureza, com riquezas e sons, surge a iniquidade. A Bíblia não diz exatamente as dinâmicas, apenas expressa que na multidão do comércio, no orgulho, surge a iniquidade. E é certo que, infelizmente, muitos estão se movendo nesta perspectiva da perversidade das riquezas, nas iniquidades, transgressões e pecados, como cobiça, ambição, ganância, avareza, que é idolatria, colocando a confiança nas riquezas, exibição, corrupção, injustiça, guerra e morte. Infelizmente, desde a perversão iniciada no querubim da guarda, passando por Adão e Eva, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Mas esta perversidade, ela começa no querubim da guarda. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13 até o versículo 18. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. E quando você olha para o original deste texto em hebraico, e em algumas traduções isso fica mais evidenciado, havia instrumentos musicais. Então havia riqueza conectada com sons. Assim foi constituído o querubim da guarda. Riquezas e sons, instrumentos musicais. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Quando você olha para Apocalipse, capítulo 12, ele foi expulso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Então, a perversidade começa aí e houve um juízo em que o dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, foi expulso do céu. E ele, então, a partir de Adão e Eva, começa a corromper. Ele estabelece domínio sobre as riquezas. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, olha a proposta, né? A partir do versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Veja como que o querubim da guarda, agora expulso do Éden, agora dragão, antiga serpente, diabo e Satanás, diz para Jesus, propõe para Jesus todos os reinos e suas glórias. Erga sua mão e diga, mas Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia. Colossenses 2,15, e tendo despojado principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, porque deles triunfou na cruz. 1 João capítulo 3, está escrito, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Sim, sempre devemos estar sóbrios e vigilantes para não cairmos nas ciladas do dragão e nas ciladas do agente do dragão, que é Mamon, como está em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ter olhos bons a respeito das riquezas, de maneira nenhuma significa servir as riquezas. Ter olhos bons a respeito das riquezas significa fazer com que as riquezas sirvam o propósito do reino de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora, irmãos e irmãs, esta sobriedade e vigilância não podem, não devem promover olhos maus a respeito das riquezas, pois produziria trevas e escuridão. Infelizmente, muitos, por causa das perversidades, tá? Das iniquidades, transgressões, pecados, corrupções a respeito das riquezas, têm vivido com olhos maus a respeito das riquezas, tornando-se o quê? Em trevas. Olhos bons, corpo luminoso. Olhos maus, corpo em trevas. Nós precisamos ter olhos bons a respeito das riquezas, até mesmo para que nós sejamos iluminados e não caiamos nas armadilhas das perversidades da riqueza, mas possamos construir, conquistar e administrar as riquezas em prol do reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As riquezas têm o propósito de atender às necessidades e, portanto, um instrumento poderoso de transformação da sociedade. Em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro
atende a tudo. O dinheiro é importante para quê? Para suprir necessidades. Suprir necessidades pessoais, suprir necessidades da família, suprir necessidades da igreja, suprir necessidades do ministério, suprir necessidades. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há um propósito. Então, vamos sim sermos sóbrios e vigilantes para não sermos arrastados nas armadilhas das perversões das riquezas? Sim. Vamos vigiar o nosso coração? Sim. Mas vamos permanecer com olhos bons para que nós tenhamos a luz do Senhor nos nossos movimentos de construção, conquista e administração das riquezas, com esta responsabilidade de propósito. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós temos o propósito das riquezas, o propósito da prosperidade, isso se torna um instrumento poderoso de transformação social da sociedade. O apóstolo Peter Wagner, no seu livro A Grande Transferência de Riquezas, ele demonstra que as riquezas, ao longo da história, é um dos mais poderosos elementos de transformação. Também é importante salientarmos que há uma ordenação apostólica, bíblica, prática, em relação às riquezas. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Em nenhum momento Paulo diz que era impróprio, inadequado, pecaminoso enriquecer-se, mas ele dá um direcionamento propositivo, proposital, um direcionamento de propósito. Isso faz parte dos olhos bons. O apóstolo Paulo tinha olhos bons a respeito das riquezas. Neste mesmo capítulo, no versículo 10 que nós lemos anteriormente, ele mostra a perversidade das riquezas, mas ele não permite que o alerta em relação à perversidade das riquezas o tornasse com olhos maus em relação às riquezas. Uma outra palavra que vale a importância de salientar é que há um propósito específico para a riqueza: fazer expandir o estabelecimento do reino de Deus. Em Mateus 28, do versículo 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus já havia ensinado aos seus discípulos que para expandir o reino de Deus haveria necessidade de recursos financeiros. E tanto isto é evidente que no colégio apostólico havia uma tesouraria, havia um tesoureiro, alguém para administrar os recursos financeiros. Quando você olha, por exemplo, para Lucas capítulo 8,
havia mulheres ricas que investiam no ministério de Jesus. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o quê? O evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com os seus bens para anunciarmos o reino de Deus. Jesus tinha pessoas e tinha mulheres que prestavam serviços com os seus bens, com os seus recursos, com as suas riquezas. Quando ele comissiona, quando ele dá o comissionamento em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, isso se torna muito prático. Por quê? Porque ele fala não só de evangelizarmos toda a criatura, como está em Marcos capítulo 16, mas ele diz para discipular nações. E essa palavra nações tem a ver com etnias, com algo coletivo. E para que você possa não só evangelizar pessoas, mas transformar grupos coletivos, você precisa de recursos financeiros, você precisa da riqueza em suas dimensões. A riqueza da aliança com Deus, a riqueza financeira e bens, a riqueza de tempo e liberdade, a riqueza da saúde, a riqueza social, a riqueza de conhecimento e sabedoria, a riqueza de propósito, destino e herança. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja o que Paulo declara em Filipenses 4, de 15 a 18. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isso sem contar as ofertas que eram levantadas para os necessitados. Irmãos, irmãs, nós precisamos ter olhos bons a respeito das riquezas, porque tendo olhos bons, nós teremos a luz que nós precisamos, nós teremos a clareira de Deus para construirmos, administrarmos e conquistarmos as riquezas. Em nome de Jesus, nós precisamos ter olhos bons para que nós possamos ver este aspecto redentivo. Esse aspecto, sim, de solidariedade, esse aspecto, sim, de generosidade, esse aspecto, sim, de investimento, tanto na edificação, plantação da igreja, quanto no estabelecimento do reino de Deus. Não é porque há perversões que não há aspectos redentivos, aspectos maravilhosos, extraordinários, através das riquezas. Então, nós vamos ser sóbrios e vigilantes quanto às perversidades das riquezas. Mas nós vamos permanecer sóbrios e vigilantes
para mantermos os olhos bons sobre as riquezas. Porque com olhos bons, toda iluminação se manifestará. E é com esta luz que nós temos discernimento. É com esta luz que nós podemos vigiar, ver e decretar. No último congresso Impacto Profético 2025, o apóstolo Pedro falou, profetizou que nós devemos ver novas rotas de provisão, novas rotas de riquezas, em nome do Senhor Jesus. Agora, vamos parar aqui um pouco. Pare um pouco. Será que nós não temos tido olhos maus em relação às riquezas? Muitas vezes, infelizmente, nós temos tido olhos maus. Nós temos tido, por termos olhos maus, uma mentalidade restritiva, uma mentalidade que se alinha mais facilmente com a pobreza e com a religiosidade do que com os princípios do reino de Deus. Eu quero encorajar você, como fiz na live do dia 31 de dezembro, quero aqui enfatizar. Você precisa acessar pelo aplicativo AIM Cursos. O Ocupe o Seu Lugar de Avanço, o Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço de 2023. A última ministração foi da apóstola Daniela. E ela traz uma palavra tremenda, onde nós temos colocado os nossos olhos. Uma palavra muito chave para este tempo e para este ano. Eu fui rever e eu fiquei impactado. E o Espírito Santo disse, Adriano, esta é uma palavra-chave. E como todos sabem, a apóstola Daniela tem uma unção que ela vê na frente. Então, ela viu que era fundamental para este tempo lá em 2023. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós colocamos os nossos olhos no nosso Deus, que vivifica o que está morto, que chama a existência o que não existe, que torna visível o invisível, o Deus vivo, o Deus da aliança, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos nele os nossos olhos e nas suas promessas, nós temos olhos bons e, portanto, temos a luz que nós precisamos, sobretudo em dias de trevas, para que nós não estejamos nos movendo segundo as narrativas, segundo os homens, segundo o mercado, mas segundo a verdade de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vamos examinar as Escrituras para que nós tenhamos e continuemos mantendo os olhos bons a respeito das riquezas. Primeiro, as riquezas pertencem ao Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. As riquezas foram usurpadas pelo dragão, por Satanás. Elas foram usurpadas, mas elas pertencem ao Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. No Salmo de número 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Uau! As riquezas pertencem ao Senhor. Ele é o dono. Mas nós vimos que o dragão usurpou esse domínio através de Adão e Eva. Sim, erga sua mão e diga, mas Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, foi sepultado e ele desce ao inferno. E ele toma
as chaves da morte e do inferno, e ele ressuscita, aleluia. Ele triunfou, aleluia. O primeiro Adão permitiu a usurpação das riquezas. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, toma de volta, aleluia. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, o Senhor dizendo, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. O Salmo 24 diz, quem é o Rei da glória? É o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. As riquezas, em todas as suas dimensões, pertencem ao Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Aleluia. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu, a ele pertence as riquezas em todas as suas dimensões. E eu quero chamar a sua atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Olha o que está escrito aqui, versículo 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens, todas as riquezas. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e lhe divide os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente. E ele veio, aleluia, e ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele é o mais valente para recuperar todas as riquezas usurpadas. Ele não se prostrou, ele estabeleceu triunfo. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Então eu quero enfatizar aqui, as riquezas não pertencem a Satanás, não pertencem a Mamon. As riquezas pertencem ao Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Segundo, o Rei da Glória é quem concede as riquezas. Nós não temos, não devemos, não podemos nos sujeitar a Mamon, nos sujeitar a Satanás. Quem concede as riquezas é o nosso Deus. Aleluia. Olha o que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, unção, poder para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. As riquezas vêm porque o Senhor nos dá força, unção para adquiri-las, segundo a promessa da aliança. Veja o que está em Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é presente de Deus. Isso é dom de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13. Também até o que me não pedis, eu te dou. Tanto riquezas quanto glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Salomão não pediu e Deus deu riquezas para ele. Quem nos dá riquezas é o Senhor. Por isso não temos que nos sujeitarmos ao mundo, ao mercado, às paixões da carne, às pessoas perversas, à morte. Não. É o Senhor nosso Deus quem nos dá
as riquezas que nós precisamos. Aleluia. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Repete comigo. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Ah, irmãos, as riquezas que nós precisamos para suprir nossas necessidades, para termos uma vida abundante, para fazermos a vontade de Deus na terra, vem do Senhor. Aleluia. Ele é Yahvé Jiré, como está em Gênesis, capítulo 22, versículos 13 e 14. Ele é a nossa provisão. Ele que nos dá condições. Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Terceiro, o favor do Rei da Glória promove transferência de riquezas. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Da noite para o dia, os filhos de Israel saem de uma condição de escravidão, de pobreza sistêmica, para uma nação rica. Por causa do quê? Por causa do favor do Senhor. Por causa do favor do Senhor. E essa palavra era uma promessa, porque nós fizemos a leitura de Êxodo capítulo 12. Mas quando você está em Êxodo capítulo 3, quando Deus está falando com Moisés para libertar o povo, olha o que está nos versículos 21 e 22. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Conforme o que ele prometeu em Êxodo 3, cumpriu-se em Êxodo 12. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quantas promessas de provisão, quantas promessas de riquezas o Senhor tem nos dado, irmãos. Irmãs, aquele que faz a promessa, ele é fiel e é pelo seu favor, que a transferência de riquezas acontece. Como está em Isaías capítulo 60, versículos 1, 5 e 11. Olha o que está escrito. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, quando a glória de Deus nasce sobre nós, olha o versículo 5. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. O nosso Deus é um Deus de abundância. Então, nós precisamos, sim, fazer a guerra espiritual para nós rompermos com a pobreza sistêmica. No aplicativo AIM Cursos, nós temos vários treinamentos para ajudar você a romper com essa mentalidade de pobreza. Para você romper com os olhos maus em relação às riquezas, para que você tenha olhos bons e, portanto, tenha a luz da glória de Deus, em nome de Jesus.
Por exemplo, treinamentos como libertação da pobreza sistêmica, libertação das fortalezas mentais, coloque em ordem o processo de raciocínio, construtores de riquezas, criadores de riquezas, uma nova perspectiva da administração financeira. São treinamentos chaves. São treinamentos importantes para que você possa se preparar para que o favor de Deus ocorra e haja essa transferência de riquezas. Versículo 11: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Irmãos, irmãs, este é um tempo de transferência de riquezas, mas nós precisamos ser como as virgens prudentes. As virgens prudentes, elas estavam preparadas, elas estavam não só com a lâmpada, mas elas estavam com azeite, para que quando a oportunidade chegou, elas estavam preparadas. Se nós não temos olhos bons, nós não temos a luz. E se nós não temos a luz, nós não nos tornamos prudentes, porque nós não temos como as virgens, as lâmpadas acesas com azeite. Então, não sejamos nécios. Precisamos que o Senhor mude a nossa visão a respeito das riquezas. Em quarto lugar, o Rei da Glória nos dá visão para a provisão das riquezas. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, versículos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Yahvé Jiré. E essa palavra em hebraico é aquele que abre os nossos olhos para vermos o recurso. Por isso nós precisamos vigiar e ver. Quando nós vigiamos e vemos, nós decretamos para que nós possamos acessar esses recursos financeiros. E não só as riquezas enquanto finanças e bens, mas as riquezas na sua amplitude. Se nós tivermos olhos maus, nós não veremos as riquezas. Abraão precisou erguer os olhos para ver. Nós precisamos ter olhos bons. E aqui eu volto a insistir: ter olhos bons é você ver a intervenção de Deus, é você ver a operação da destra do Senhor, é você ver o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus é bom. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui eu volto a insistir: a importância da pregação da apóstola Daniela no Congresso Ocupe Seu Lugar de Avanço 2023. Quando ela fala sobre as varas de Jacó. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos mudar a nossa perspectiva sobre as riquezas. Nós decretamos que haja ordem na nossa perspectiva bíblica, na nossa perspectiva de reino, a respeito das riquezas, em nome de Jesus. Muitas pessoas não estão rompendo, não estão prosperando, não estão avançando, porque estão com olhos maus. Então ficam apenas nas questões: o que falta, o que não tem, no que deu errado. Então fica focado no quê? No que falta, nas dívidas, na escassez,
fica colocando os olhos e expectativas em quem e onde não haverá salvação. O Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá as riquezas que eu preciso? O meu socorro, minha ajuda, vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Como está no Salmo de número 124, o meu socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Este é um ano extraordinário, conexão entre céu e terra, a confiança que Deus faz. E uma confiança que nós precisamos ter é que Deus faz com que nós tenhamos olhos bons para termos a luz necessária para nós acessarmos a provisão sobrenatural. Uma provisão, irmãos e irmãs, como está no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 13. Olha o que o Senhor diz: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Olha que sobrenatural. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em quinto lugar, o Rei da Glória intervém para que haja restauração das riquezas. Muitos de nós, ao longo da nossa jornada, tivemos perdas, fragmentações. Muitos de nós, não fomos nós que perdemos e fragmentamos, mas nossos pais, nossos avós, que tinham, que prosperaram e que perderam. O nosso Deus é o Deus que restaura todas as coisas, inclusive as questões de riquezas. Veja o que está em Esdras, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesouro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outra espécie de 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Houve essa restituição. O apóstolo Chuck Pierce dá um testemunho extraordinário de restauração, de restituição de riquezas que aconteceu na vida dele, como que o seu pai prosperou e perdeu. E Deus começou a ministrá-lo sobre o princípio de primícias. E como que primícias é uma chave para a restauração de tudo, inclusive das questões de riquezas. Para que hoje, na liderança dele, o Ministério Glory of Zion pudesse estabelecer tanta influência nas nações, curando as nações. A apóstola Daniela e eu temos vivido essa restauração. Deus nos levou para um tempo de guerra contra a pobreza sistêmica, mas o Senhor nos fez triunfar nessa guerra. Aleluia! E nós temos vivido essa restauração. Aleluia! Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco.
e o meu povo jamais será envergonhado. Restituição de tudo que foi consumido, tudo que foi destruído, tudo que foi fragmentado. Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Pare um pouquinho. Você já teve perdas, frustrações, fracassos, fragmentações? Quantas riquezas? E seus pais, seus avós, bisavós, tataravós? O nosso Deus, ele é poderoso para restaurar tudo, todas as coisas. Trazer de volta ao plano original. Aleluia. Nós, no campo do ramo estendido, temos profetizado de volta ao plano original. Nós fizemos lives e está no Instagram, @hub5por7, de volta ao plano original. Várias lives. E quando o Senhor nos deu para fazer o reflorestamento, qual foi a palavra? De volta ao plano original. Nós temos profetizado de volta ao plano original. E nós proclamamos que voltará ao plano original as riquezas que foram perdidas, que foram destruídas, que foram fragmentadas, que foram roubadas, que foram esquecidas, em nome de Jesus. Levante a sua fé. Mas para isso você precisa ter olhos bons, porque se você tem olhos maus, você despreza, você deixa para lá. Ah, irmãos e irmãs, em Efésios capítulo 5, diz que quando nós andamos prudentemente, com sabedoria, remindo o tempo, veja, até a riqueza do tempo você pode comprar de volta. Deus pode te dar novamente. O tempo é uma riqueza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos testemunhos de irmãos e irmãs que têm recuperado tanto aspectos financeiros e bens, quanto tempo e outras dimensões das riquezas que nós abordamos aqui no início dessa administração. Em sexto lugar, as riquezas como manifestação das bênçãos da aliança. Se nós não vamos nos mover por cobiça, por ganância, por ambição, por avareza, que é a idolatria, nós não vamos nos mover nas armadilhas e submissão a Mamon, servindo as riquezas, com injustiças, com corrupções, com violência, com guerras e mortes. Mas nós nos moveremos porque o Senhor declarou as bênçãos da aliança que nos pertence por direito e por herança. Então, Satanás tem que soltá-las. O dragão tem que ir embora. Mamon não pode interferir, em nome de Jesus. Mas para isso você precisa ter olhos bons. Nós ministramos pessoas que, por causa de traumas, essas pessoas tinham olhos maus em relação aos ricos e às riquezas, então desprezava. Muito das minhas guerras, e eu quero dar aqui um testemunho, a maneira como eu falava para o apóstolo Daniel sobre as questões das riquezas, a princípio ela achava que então minha família era uma família pobre. E a minha família não era uma família pobre, meu pai era bem sucedido. Mas o que havia? Havia olhos maus por causa dos traumas, por causa dos conflitos, por causa da maneira do meu pai administrar as riquezas, por causa de cobiça, de ganância, de ambição, de avareza e todos os traumas envolvendo. Mas quando você rompe com tudo isso, você se move pelas bênçãos da aliança. E elas te seguem.
Você não se move como mendicância das bênçãos ou das riquezas, mas você não as rejeita. O apóstolo Peter Wagner diz que quando ele foi liberto do espírito da pobreza, ele passou a não rejeitar a prosperidade. Ele simplesmente dava glória a Deus. Aleluia. Nós proclamamos que nós teremos olhos bons a respeito das riquezas, para que nós tenhamos a luz necessária e assim teremos discernimento, sabedoria no nosso movimento de construção, de conquista, de administração das riquezas, para que ela cumpra o seu propósito no reino de Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 13. Será, pois, que se ouvindo estes juízos e os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. A bênção vem não só sobre você, vem sobre os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, 2 e depois o 11 e o 12. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, e na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. É a bênção. Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Provérbios 10:22, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Ah, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Sétimo, o Rei da Glória nos dá a sua sabedoria e com ela as riquezas. Nós não estamos falando da sabedoria animal, terrena, demoníaca. Nós não estamos falando da sabedoria deste mundo. Nós estamos falando da sabedoria do nosso Deus. Se há falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. É pela sabedoria de Deus que nós acessamos as riquezas em todas as suas dimensões. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. É com a sabedoria de Deus que nós acessamos as riquezas. E eu quero reforçar aqui as 7 dimensões da riqueza da prosperidade bíblica. Riqueza da aliança com Deus, riqueza financeira de bens, riqueza de tempo e liberdade, riqueza de saúde no espírito, alma e corpo, riqueza social nos relacionamentos com a família, amigos, na comunidade, qualidade das conexões e percepção social, riquezas de conhecimento e de sabedoria, aprendizado, desenvolvimento, maturidade, e a riqueza de propósito no destino profético e na herança.
Aleluia. Por isso o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Veja o que está no Salmo, isso está no Salmo de número 35, 27. Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Uau! E você, sua família, sua igreja, seu ministério, seu negócio, possam ter olhos bons a respeito das riquezas. Vamos clamar para que o Senhor Jesus Cristo cure e ilumine os nossos olhos a respeito das riquezas, para o devido propósito do estabelecimento do reino de Deus e a transformação da sociedade. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração.